Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a análise, não se esqueça aí de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados aí de novas edições do nosso programa como essa. Muito obrigado. Vamos então à análise aos gráficos aqui. Então temos aí nesse primeiro o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. O fundo do gráfico apresenta uma reta colorida representando o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados enquanto os desvios padrão eles se encontram acima da média. E nós vemos aí o volume aí dentro de um padrão ordinário, bastante aí fraco, lembrando aí os períodos antes do movimento brusco e logo ao fundo aí dessa nossa movimentação, quando nós tivemos aí uma correção que nos levou aí aos 5.000, algo abaixo disso, 4.900 e pouco. Então esse volume aí está bastante fraco, isso talvez pode nos levar na continuidade dele a novas correções. Nós já vamos comentar isso depois quando nós entrar no mercado agora, porém nós vemos aí de antemão correções até 5,80 não nos tiram do viés altista, que é o que está sendo desenhado aqui com a configuração de fundos e topos ascendentes, que é o que agora a gente já começa a ter aqui apresentado, tá? Evidentemente o último topo está abaixo aí, logo abaixo do anterior, mas está dentro aí de uma trajetória altista, ao menos o fundo aí segue então com fundos ascendentes. É bem possível aí que nós tenhamos aí essa continuidade de movimento de alta em direção, nesse primeiro momento aí rompendo 5.300 aos 5.550, 5.600 nessa região de congestionamento que nós tivemos uma leve pausa quando descemos dos 6.200 até os 3.000. Vamos então dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. E a gente vê sim uma expectativa aí de leve correção até os 560, perfeitamente possível dada a fraqueza de volume que nós estamos tendo aí, com o intervalo admissível de 5,89 a 5,231 tethers. A nossa margem de erro segue recuando 1,39%, equivalente a aproximadamente 54% da variação diária, ou seja, os preços estão variando em torno de 2,6% de um dia para o outro. A nossa margem está 1,39, o que equivale a dizer que estamos prevendo corretamente 58,61% dos preços de um dia para o outro, considerando apenas o fechamento diário, sem considerar movimentos intraday, que agora é complementado aí pela nossa análise no mercado agora. Então a expectativa aí para o final do dia de hoje, 560 tethers para esse dia 22 de abril. Vamos então ao mercado agora. Começamos o nosso giro com Livecoins, Blockchain e Criptoeconomia. Especialistas, Bitcoin atingirá $1 trilhão em valor de mercado. Quem são esses especialistas, né? Já dizia Nassim Taleb, né? Tie-wearing economists, né? Então as pessoas que usam gravata, né? Não por acaso a gente está sem hoje, então função estamos aí num trânsito, aí estamos fazendo aí mudança de endereço, mas do contrário estaríamos aí com a gravata, independente da opinião do seu Nassim Taleb. A gente não tem como colocar uma valorização nem máxima nem mínima para o mercado de Bitcoin no futuro, tá? Isso é muito difícil de se fazer, é muito difícil de embasar esse tipo de justificativa, porque a gente ainda não tem uma ideia da adoção. Absolutamente todas as previsões de Gartner Group e qualquer outros que faziam previsão do mercado de e-commerce estão absolutamente errados, porque eles erram a curva. Então a curva que eles imaginam que é uma exponencial, ela não segue sendo uma exponencial pelo tempo que eles imaginam. Então tu sofre um pico e aí esse pico ele se torna um platô. Então isso que causa a desilusão, isso que causa a quebra dos investimentos que são feitos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que se preocupar olhando para a base, que é as apps distribuídas, isso que vai dizer o tamanho desse mercado, que é a capacidade que as pessoas têm de fazer alguma coisa com essa moeda. Do contrário, ela é apenas yet another, mais alguma coisa que a gente pode comprar, esperar o preço subir e daí vender. E isso aí vai ter sempre um mercado bastante limitado relativo ao total da população. Então, esse é o ponto. Vamos então no
CoinMarketCap nesse momento aí, o benchmark para Bitcoin avaliado em 5.339, uma alta expressiva, Ethereum 171, notem a fraqueza com que o Ethereum responde a essas altas aí, então isso pressiona sempre, como a gente comentou na análise de ontem, o par Ethereum Bitcoin, né? O par ETH-BTC pressionado, por quê? Porque ele não está conseguindo se valorizar nas mesmas taxas. Evidentemente, nas últimas 24 horas ele conseguiu uma leve alta, mas a gente pode olhar aqui o desenho da curva, ele está sempre com um viés mais baixista, ele tem sempre uma dificuldade um pouco maior de recuperar a sua alta. Bitcoin Cash aí chegando perto aí dos 300 aí que ele vinha perdendo, também aí nessa relação. Agora o Bitcoin Cash ele tem um saldo de valorização bastante grande aí, ele que fez esse salto aí para casa dos 300, está retornando aí, a gente acredita aí que ele deva retornar aos $300, está fazendo uma oscilação aí em torno dos 290, 270, 310, 320 nessa região aí ele está oscilando, não é uma definição muito precisa dessa região, mas é em torno disso que a gente mostrou ali na análise de ontem. Ele chegou no topo, ele está fazendo oscilações entre o topo que ele atingiu, acho que em torno de $320 ou 320 tethers, e o fundo ali em torno de 280, tá? Essa é a realidade dele. Litecoin está fazendo um mergulho um pouco mais fundo, mas a gente sabe ali o topo dela foi na casa dos $93, ou tethers, como queiram, então ela deve estar voltando para lá, talvez com alguma dificuldade. EOS aí conseguindo manter os $5, isso é bastante importante, e Binance Coin então retornando aí do fundo 23,80, aparentemente 23,60, tentando aí bater novamente na porta dos $25. Então temos aí, a gente já comentou, as principais criptomoedas estão representadas aqui nessa tela. Se vocês forem considerar fazer alguma negociação, essas aqui sempre vão ter mais liquidez, que se reflete em menor spread, se reflete em menor tempo de execução de ordem, se reflete em maior amplitude de exchanges onde elas são listadas, negociadas, então elas têm sempre essas vantagens de ser mais tradicionais, tá? Apesar de ser um mercado moderno, um mercado novo, são as principalmente negociadas e elas merecem sim por conta disso mais atenção. Falando em mais negociadas, vamos dar uma olhada no volume, e aí a gente tem o volume nesse momento, a gente pode ver aí razoavelmente fraco, o BitMEX logo acima de 1 bilhão, isso é ruim, OKEx logo abaixo de 1 bilhão, isso é ruim, e Binance também 800 milhões aí nesse momento em queda, quem sabe aí no fundo aí dessa movimentação baixista do volume, quem sabe aí nas próximas horas aí uma elevação, mas nós não temos nenhum indício disso, exceto aí a curvatura anterior. Então, volume bastante fraco, e isso aí não é positivo, tá? Apesar de nós estarmos aí, a gente viu uma redução na correlação entre preço e volume, que denotado aí pelo fundo amarelo aí das últimas taxas aí da nossa predição, nós estamos com pouco volume, e aí nós vemos que a possibilidade de romper esse 282 que nós já vamos mostrar agora aqui no mercado é bastante difícil, porque isso aqui é uma resistência forte e nós precisamos de volume, e ele não está aparecendo aqui no mercado. Nós estamos aqui no gráfico diário da Bitcoin, cotada em Tether na Exchange Binance, então nós vemos aqui claramente aí uma resistência aos 280, que já está aí, como estamos no gráfico de um dia, estamos praticamente no terceiro dia lutando contra ela. Tivemos aí eventualmente alguns excessos aí intraday, mas acabamos retornando ao final do dia, tá? Vamos dar uma olhada então no gráfico de 1 hora. Antes de entrar lá, a gente pode ver aqui que o volume que nós estamos tendo nos últimos dias é compatível com o volume que nós tivemos aí quando estávamos aí na casa dos $4.000. Então, estamos aí no que a gente chama de um volume ordinário. Outra coisa, estamos aí logo passando da metade do dia, agora 9h35 nesse momento, e então, pela projeção do volume já negociado com o tempo restante, nós devemos ficar com o volume entre o dia de ontem, inferior a ele, e superior ao dia de anteontem, ou seja, superior ao dia 20 e inferior ao dia 21. Então, isso não é um volume forte, isso é um volume aí que não deve aí nos levar a novos topos, então a gente tem que se preocupar então com eventuais testes a suportes. E aí, onde é que eles estão? Vamos dar uma olhada aqui então no gráfico de 1 hora. Nesse momento ele carregando, onde é que a gente vê então 5.280 é a nossa resistência. Nós temos então um suporte que foi a nossa resistência dos 5.230, que foi identificada aí no dia de ontem, ela foi rompida aí com alguma força, então nós podemos ter aqui 5.230
como um suporte, mas é um suporte fraco. E aí a gente tem que contar então com 5,180, que foi sim um suporte forte, tá? Talvez 5,200 aqui como queiram, mas aqui, ó, essa linha aqui, tá? Ela foi uma linha importante. Então 5,180 foi o fundo da nossa movimentação. E abaixo disso, então, nós temos os 5.080, que a gente considera aí um suporte bastante forte ao fundo aí da nossa movimentação. Então, 5.280, essa é a nossa atual resistência, tá? Ela sendo perdida, a gente tem 5.230, a gente tem 5.180 e a gente tem os aí com mais força, 5.080, em último caso aí como uma resistência, um suporte, perdão, forte aí sustentando os preços, tá? Então a gente pode ter algum mergulho que eventualmente se acelere caso os suportes adjacentes comecem a ser rompidos, e aí isso pode trazer mais volume e acelerar essa queda e acelerar o teste. Caso isso não aconteça, nós temos aí rompendo os 5.280, os 5.300 aí como resistência, né, de uma linha mais ou menos difusa com eventuais rompimentos intra-hour, né, dentro da hora, porém fechando a hora abaixo dele, exceto com volume, que neste momento não se faz presente. Nós precisamos aí o dobro de volume, tá? Então o que nós precisamos? Nós precisamos adicionar no restante do dia tanto volume quanto no dia anterior para ter uma chance de romper os 5.300, e como nós estamos aí com uma baixa nas curvas de volume aí das principais exchanges, nós não vemos isso acontecendo no dia de hoje, então seguimos aí 5.280 como uma resistência para nós por enquanto, ok, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pela audiência. Essa foi a nossa análise para o dia de hoje. A gente agradece aí a atenção, a gente agradece a audiência. Não se esqueçam, nós temos aqui à sua esquerda aqui na tela. Eu preciso perder sempre que tem uma crise. Não saiba como, tá? Vocês podem comprar esse livro, é um e-book diretamente na Amazon. Vocês não precisam baixar ele num Kindle, vocês podem baixar ele em qualquer outro equipamento. Vocês simplesmente baixam o app e aí vocês conseguem fazer a leitura dele, tá bom? Então ele começa explicando aí como liberar capital para investir, um passo a passo bastante simples, né? Bastante simples. Ele precisa de disciplina, precisa de motivação, mas o que tem que ser feito é bastante simples e é praticamente evidente. Vocês vão olhar e vão dizer, poxa, mas é óbvio, tá? Mas isso tem que estar escrito. E a segunda parte, ele mostra como quantificar oportunidades. Por exemplo, como é que eu sei quanto é que eu posso ganhar comprando esse apartamento aqui e colocando ele para alugar? Como é que a gente faz essa estimativa? Então a gente pode usar a média de mercado, mas de que mercado? Então a gente mostra ali como é que vocês conseguem quantificar isso e ter uma expectativa do rendimento antes de estar fazendo o investimento naquele apartamento. Isso vocês não vão encontrar em todos os lugares. É muito difícil vocês encontrar essa informação assim explicada. E, por fim, os sinais da crise perto de você. Não é as manchetes no jornal, não é a opinião de especialistas usando gravata, não, é o que vocês conseguem enxergar no dia a dia de vocês que começa a sinalizar uma crise está vindo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Tchau.